Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. A mulher sábia edifica a sua casa, porém, a insensata, com as próprias mãos, a derruba. É isso que nós vamos falar daqui a pouquinho. Nós temos o prazer de ter aqui ao nosso lado a minha digníssima esposa. E antigamente falava-se, eu tenho aqui do meu lado a minha patroa. Ela não é minha patroa, é minha esposa. E é também a Cristiane, a nossa filha. Quem diria que um dia eu sentar-me-ia com a minha mulher e a minha filha para pregar o Evangelho? É muito engraçado. Nós temos trabalhado em cima de uma fé racional, uma fé inteligente, uma fé bíblica, que nada tem a ver com a religião ou a religiosidade. Porque a gente sabe que Deus é sabedoria. E a sabedoria é na cabeça, é no cérebro, é no intelecto, não é no coração. O coração é uma fonte inesgotável de emoções, de sentimentos, é uma fonte inesgotável de carnalidade, que destrói o ser humano. Aliás, diga-se de passagem, quando a mulher, que é a parte mais sensível da humanidade, ela é o corpo do homem. O homem é a cabeça, a mulher é o corpo, até o pescoço. Mas quando essa mulher é sábia, não é a cabeça, o homem, que constrói a sua família, o seu lar, a sua casa, mas é a mulher. Diz o texto que a mulher sábia, quer dizer, a mulher que cultiva o entendimento, que cultiva a inteligência, que raciocina, que pensa, que pesa. Essa é sábia. E essa edifica a sua casa. Então, muitas mulheres que estão me ouvindo nesse momento, que estão sofrendo, que já sofreram e que vão sofrer, sofrem por uma única razão: emoção, coração, sentimentos, emoções. Essa é a razão. E para falar sobre isso, nós trouxemos aqui duas mulheres que, obviamente, podem falar melhor do que eu sobre esse assunto. Eu queria que você falasse, Estel. Diga lá o que você tem de conselho para essas mulheres que têm sido tão sofridas por causa exclusivamente dos seus sentimentos, do seu coração. Pois é, exatamente isso. O sentimento não pode prevalecer na vida de uma pessoa que está procurando essa sabedoria. Então, para se ter essa sabedoria, ela não vem assim, não cai do céu. Ela tem que buscar em Deus, na palavra dele, raciocinar, pedir a Deus orientação. Isso é ser sábia. Então, nós aprendemos muito ao ler a Bíblia. Deus fala conosco, nos orienta, pedimos a sua direção e ele dá. Então não é uma coisa assim, uma mágica, é uma busca. Há que haver um interesse da mulher em ser essa pessoa. Para que ela não venha sofrer, né? Nem fazer a sua família sofrer, porque é ela que está no comando da casa. Né? Ela que determina tudo. O marido sai para trabalhar, então a maneira que ela é em casa, com os afazeres, com os filhos, isso é que mostra a condição dela, a comunhão que ela tem com Deus, né? A dependência que ela tem com Deus. Agora, mesmo ela, antigamente a mulher ficava em casa, né? E ela edificava a sua casa porque ela ficava em casa. Mesmo ela sendo uma mulher que trabalhe fora, ela continua sendo a mulher responsável
pela edificação da sua casa. Quer dizer, não é porque ela trabalha fora, que ela está fora de casa, que ela perde essa responsabilidade. Não, ela continua tendo essa responsabilidade, Cristiane. É verdade. Pai, eu lembro que eu não entendi essa questão da emoção. Eu sabia que a emoção não era boa para mim, eu sabia que o coração era enganoso, é enganoso, eu sabia disso. Mas eu pensava assim, mas eu sou mulher. E a mulher, ela é sentimental. A mulher, ela é mais assim, eu não tenho como não ser sentimental. Eu pensava assim. E eu lembro que, às vezes, quando eu estava triste, quando eu estava chorando, e uma vez até o meu pai, uma situação que aconteceu, eu estava muito triste mesmo, e o meu pai falou, para de chorar, para, olha para frente. E eu lembro que, por dentro de mim, eu estava assim, puxa vida, é fácil você falar, você não é mulher, porque mulher é assim, a gente sente mais e tal. Enquanto eu pensei assim, pai, eu sofri muito com as situações, com as circunstâncias ao meu redor. Então, quando você estava falando aí que a mulher sábia edifica a sua casa, a gente agora entende, né? A mulher sábia é a mulher que coloca a sabedoria, o entendimento, a cabeça dela acima do que ela pensa, o que ela sente. E é isso que muitas mulheres não conseguem fazer. Elas conseguem ser mãe, ser esposa, mas sempre o sentimento vem acima. Então, quando traz o problema, quando vem um problema no casamento, os filhos, ela sente muito. E esse sentimento todo, essas emoções todas, acabam enfraquecendo a mulher. E ela deixa de usar a sabedoria. Por isso que ela não consegue edificar a casa. Porque ela não consegue usar a sabedoria dela. Ela está sentindo a dor que aconteceu ali. O marido largou, o filho está nas drogas. Ela fica refém das circunstâncias ao redor dela. E o dia que eu aprendi que a mulher não precisa ser refém dos seus sentimentos, foi o dia que eu aprendi a parar de sofrer. Isso é importante. Muito importante, porque às vezes a pessoa diz assim, mas bispo, o senhor também tem sentimento. Todo mundo tem sentimento. Claro que tem sentimento. Jesus tinha sentimento. Jesus chorou quando entrou em Jerusalém. Quer dizer, manifestou o seu lado humano, o seu lado sentimental. Porém, isso não pode nortear a vida de ninguém. Isso não pode ser a base da pessoa, da condução da sua vida. A gente não pode conduzir a vida na base das emoções. Porque, fatalmente, quem faz das emoções, dos sentimentos ou do coração a base da sua vida, ou norteia a sua vida, dirige a sua vida, de acordo com o coração, de acordo com o sentimento do coração, com certeza vai se arrebentar, vai dar lá no inferno. Vai chegar lá no inferno. E rapidinho. Rapidinho. Não vai demorar, não. Por quê? Porque a pessoa tem que saber usar a fé inteligente. Quando fala a mulher sábia, está falando da mulher inteligente, a mulher que usa a inteligência. Não é que não está se apelando, Deus não apela para que as pessoas sejam mais educadas, mais inteligentes do que as outras. Não, ele está apelando para que todos nós, seres humanos, usemos a nossa capacidade de raciocínio. Usar a capacidade de raciocínio é pesar as coisas, é pesar, é avaliar, é verificar a sua fé, conferir a sua fé em relação às coisas da vida. Então, há problemas que nós enfrentamos, todos nós enfrentamos problemas, Jesus enfrentou problemas, os patriarcas enfrentaram os problemas, todos nós enfrentamos problemas, desde que nós nascemos, nós começamos a enfrentar problemas. Agora, a diferença entre o que enfrenta o problema e vence e o que enfrenta o problema e é derrotado é justamente o que vive a fé inteligente, o que usa a razão, o que está voltado para a razão e não para as emoções. Ora, verifique, por exemplo,
as pessoas são religiosas, as pessoas são, elas têm as suas religiões, têm a sua denominação, são cristãs ou não cristãs, qualquer que seja a religião. Então, o que é religião? A religião é um antro de emoções, é uma fábrica de emoções, é como Hollywood, é como um teatro, porque as pessoas, elas apelam para suas emoções quando diz respeito à fé, e é isso que destrói, porque na igreja a pessoa chora, ela se derrama em lágrimas diante do altar, mas quando está fora da igreja, ela faz da vida que bem entende. Então, isso não é inteligente, isso não é ser sábio. Então, eu digo para você, minha amiga, meu amigo, todas as pessoas que colocam as suas emoções, os seus sentimentos em primeiro plano, com certeza não tem condições de ser salvos. Eu diria, é quase que impossível essas pessoas serem salvas, porque para você usar o sentimento, você neutraliza a fé. Você tem que usar a fé para que então você possa ser forte. Se você usa o sentimento, você vai ser fraco. Por exemplo, a Bíblia fala que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso semelhante como a nós mesmos. A pergunta é, como que eu posso amar a Deus sem conhecê-lo? Como é que eu posso amar uma pessoa que eu não conheço? Você está entendendo o que eu estou falando? Você está compreendendo o nosso ponto de vista? Como é que eu posso amar a Deus se eu não posso vê-lo, se eu não conheço? Como? E você não conhece a Deus por meros sentimentos. Não é pelo sentimento, porque quando fala em amar a Deus, está se pensando em sentimento. Está se falando em sentimento, em emoção. Sentir aquele amor, aquela paixão, isso nós não vamos sentir nunca, jamais, em tempo algum. O que Deus quer é a nossa fé, a nossa dedicação, a nossa obediência, o nosso temor. No versículo aqui seguinte, diz assim: o que anda na retidão teme ao Senhor. Quer dizer, quem teme a Deus é o que ama a Deus. E quem é que teme a Deus? Aquele que anda na retidão. Então, se a pessoa anda no erro e sente paixão por Jesus, essa pessoa é mentirosa. É enganadora, ela está sendo enganada pelos seus sentimentos. É igual você ter um filho e o seu filho fala assim: eu te amo, mamãe. Mas ele faz tudo errado. Ele só traz vergonha para você. O que adianta esse eu te amo? Eu prefiro não ouvir nunca eu te amo e ter um filho que me honra. Então, nós temos que ter essa consciência. Eu não posso amar a quem eu não conheço. Porém, quando eu falo, ó Deus, como que eu posso te amar se eu não te conheço? Então, Deus, na pessoa do seu Santo Espírito, me revela Jesus. Então eu passo a conhecer Jesus e amá-lo de fato e de verdade, a temê-lo, a andar segundo a sua vontade, a andar na vida reta. Isso vai me fazer ter comunhão com Ele. Porque a fé bíblica, diz respeito à comunhão com Deus. Comunhão. Para que eu possa ter essa comunhão com Deus, para que você possa ter comunhão com Deus, relacionamento com Deus, um casamento com Deus, aliança com Deus, você obrigatoriamente tem que usar a fé. Fé é certeza, absoluta certeza de coisas que se não veem. Você não vê Deus e você tem certeza da sua presença. Ora, quando eu tenho essa certeza absoluta dentro de mim, essa convicção, aí sim eu tenho condições de amar o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar.
do Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por esse privilégio de chegarmos diante do teu trono. E eu venho, meu Senhor, especificamente em favor das pessoas que me ouvem e estão vivendo dramas, dificuldades, estão vivendo em conflitos, estão vivendo em dúvidas. Por conta disso, elas sofrem com medo, com preocupações, com ansiedades. Elas sofrem no seu interior e no seu exterior. Ó Espírito Santo, eu peço por essa gente que me ouve. Não sei quem está atento a esta oração, mas ela é direcionada a ti em favor daquelas pessoas que, apesar de estarem vivendo no pecado, ainda assim conservam dentro de si a sinceridade. Porque eu tenho consciência de pessoas, especialmente jovens, que estão vivendo na imoralidade. Por exemplo, mulheres que estão no leito de dor com os seus parceiros e elas fazem aquilo por conta da fome, por conta de filhos para criar, por conta das suas necessidades básicas. Mas, no fundo, elas dizem: eu não queria estar aqui, eu não queria fazer isso, eu não queria vender o meu corpo, porque eu não aceito que isso, eu creio que isso não agrada a Deus. Ó meu Pai, eu peço por essa gente, por essas pessoas que me ouvem e que, por acaso, estejam vivendo nessa situação. Porque o Senhor é libertador. O Senhor não veio para condenar, mas para salvar. Somente os hipócritas foram condenados por ti. Mas as demais pessoas sinceras, essas foram salvas. Então eu te peço, meu Deus, por essa criatura que é sincera, que apesar de estar no pecado, ainda assim tem dentro de si uma fé sincera e quer se libertar dessa situação crítica que está vivendo. Eu te peço por todas as pessoas que me ouvem, que estão vivendo na sinceridade, que são sinceras. Eu peço, meu Pai, venha o teu Espírito para arrancá-las dessa situação crítica que estão vivendo. Seja livre, minha amiga, meu amigo ouvinte. Seja livre desse espírito de horror que você tem vivido e sofrido. Seja livre dessa maldição que está no seu corpo. Levante a cabeça e comece a andar de acordo com os pensamentos de Deus, para que você possa tomar atitudes, fazer escolhas certas e tomar posse da vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amanhã estaremos de volta. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.